Essas duas canções fazem parte aí desse musical. Deus escreveu a mais bela história, enviou seu Filho ao mundo para poder propagar essa verdade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em primeiro livro de Reis, capítulo 8. Há 3 anos atrás, a gente optou em estar fazendo dos cultos de domingo a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Pregação expositiva nós iniciamos com a vida de Moisés, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, versículo por versículo aos domingos e às terças, quando é possível, nós temos ministrado de maneira expositiva, ou seja, além de ser versículo por versículo, em ordem cronológica. Então, há 3 anos atrás, nós estudamos a vida e o ministério de Moisés, a saída do povo do Egito e depois o passar pelo deserto. Ano passado, nós estivemos estudando a vida de Josué, onde nós vimos aí todo o livro de Josué, a conquista da terra de Canaã, e depois da conquista da terra de Canaã, entramos no livro de Juízes, e depois do livro de Juízes, estudamos aí a vida e o ministério de Ruth, o livro de Ruth. E nesse ano a proposta foi fazermos aí o ano de Davi, onde na verdade nós começamos estudando acerca de Eli, depois Ana, Samuel, Saul, Davi, e agora estamos estudando aí a vida de Salomão, Nossa proposta para 2020 é continuarmos dessa maneira expositiva, pregando versículo por versículo de maneira cronológica. Então nós vamos concluir a vida e o ministério de Salomão, os 40 anos de reinado de Salomão. Depois dos 40 anos de reinado de Salomão, ele passa a sucessão para o filho chamado Roboão. Roboão, na verdade, aumenta os impostos, as casas já estavam construídas, os palácios já estavam construídos, o templo já estava quitado, tinha riquezas ainda no reinado de Salomão, mas Roboão foi dar ouvidos aos adolescentes. E quando ele foi dar ouvidos aos jovens da sua época, eles falaram: aumenta os impostos, se seu pai já cobrava caro, aumenta mais. E quando ele aumentou mais, quebrou o reino. E aí nós vamos ver que o reino começa, reino do norte e reino do sul. Israel se divide, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Então isso daí nós vamos estar estudando ano que vem, começando em Roboão, porque o reino do norte não tinha linhagem de Davi. E na verdade, Jeroboão que assume o reino do norte e Roboão vai assumir o reino do sul. Então esse ano nós vamos estar estudando o reino do norte, aí enfocando em Eliseu. Só que para chegarmos em Eliseu, a gente vai ter que falar de Roboão, vai ter que falar de Jeroboão. A hora que Jeroboão entra, ele divide, e além de ele dividir, ele desvia as 10 tribos do norte a buscar postes ídolos, falsos deuses. E aí se levanta então o profeta Elias, e depois do profeta Elias se levanta o profeta Eliseu. Então a proposta de 2020 é justamente nós falarmos sobre esse reino do norte e falarmos sobre Jeroboão, Elias e Eliseu, ministrando sobre a porção dobrada de Eliseu. Para que 2021 a gente possa trabalhar aí acerca do reino do sul, estudando aí a vida do profeta Isaías, e depois nós vamos estar estudando, além de Isaías, Daniel, cativeiro babilônico, e depois entramos então na restauração dos muros em Neemias. Mas, para isso, a gente tem que concluir a vida de Salomão. Iniciamos a vida de Salomão alguns domingos atrás, lendo desde 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, e hoje chegamos aí a 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, é um capítulo tremendo, é um capítulo sensacional. A gente vai voltar e ler o capítulo 7 inteiro ainda, mas é interessante que ele acaba de construir o templo, e nós temos que ver a mensagem profética que há nessa história, porque a palavra de Deus nos diz: tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. Tudo que está escrito devemos extrair. Não é porque é um livro histórico que Deus não fale profeticamente. Salomão construiu um templo magnífico, um templo esplendoroso, um templo que o mundo não tem construção igual até os dias de hoje, de tanto luxo, glamour, de tanta riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, madeira de cedro, cedros do Líbano, e vimos aí,
quanto que ele fazia de refeição diária para alimentar 32 mil pessoas. Mas na verdade o que acontece? Salomão fez um templo de estrutura de madeira revestido de ouro. Agora, esse templo representa as nossas vidas. Por quê? Porque hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Hoje Deus não está numa estrutura de uma igreja, na arquitetura de uma igreja. Hoje você é templo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo de Deus quer encher a tua vida, quer encher o teu espírito. Hoje Deus age na terra através da tua vida, e esse capítulo 8 é sensacional, porque além dessa estrutura linda, maravilhosa e revestida de ouro, se não tivesse a presença de Deus não seria nada, se não tivesse a glória de Deus não seria nada. E nós vamos ver o que aconteceu nesse templo de Salomão magnífico, a hora que Salomão traz a arca da aliança, a hora que Salomão traz a presença de Deus de volta dentro do templo. Então, 1 de Reis capítulo 8, versículo 1, dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Sem dúvida nenhuma, esse é o mais extraordinário culto de adoração que aquela geração pôde presenciar. Sem dúvida nenhuma, esse foi o melhor culto, o melhor dia, esse foi o dia incrível, né? Imagine a cena, a narrativa detalhada, ela vai estar em 2 Crônicas capítulo 5. Então eu convido você a deixar o seu dedo marcado aí e irmos lá um pouquinho para 1 de Crônicas capítulo 5, 1 de Crônicas capítulo 5, que ele vai dizer um pouquinho da narrativa, aliás, 2 de Crônicas 5, ele vai relatar um pouquinho do que foi isto. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro, todos os utensílios, e pôs-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo, 2 Crônicas 5:2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. Todas as turmas foram convocadas, todos se santificaram. E quando os levitas, os cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas, ou seja, o chofar. Imagina 120 chofar sendo tocados juntos. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir
uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e os instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então, a casa se encheu de uma nuvem, a Shekinah, a glória de Deus, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Imagina que culto marcante, imagina que culto tremendo. 120 sacerdotes com chofar, aquele barulho ensurdecedor, aquele barulho tremendo, maravilhoso, arrepiava a alma, arrepiava tudo, a glória de Deus. De repente eles estão trazendo a arca da aliança, e a hora que eles estão entrando com a arca da aliança, Deus se manifestou, o Deus invisível se manifestou de uma forma visível, enchendo a casa de fumaça, enchendo a casa de glória, enchendo a casa com a sua presença. Que culto tremendo, que culto marcante, ver a glória de Deus, a Shekinah do Senhor, o cabode de Deus, a santidade de Deus. Durante uma semana inteira, a nação toda de Israel havia se reunido ao redor do templo que Salomão tinha construído para Deus, no alto do Monte Sião. Quando a celebração chegou ao ponto máximo, o rei Salomão apareceu em todo o seu glamour e toda essa visão do reino. Na verdade ele apareceu, e com ele apareceram os líderes do povo. Enquanto as pessoas observavam, centenas de milhares de sacerdotes saíram do templo em enxurrada e começaram a invadir a esplanada do templo, o monte do templo. E esses homens haviam se consagrado, haviam se santificado, haviam estado em jejum, em clamor, em adoração, em oração, se consagrado ao serviço de Deus. Ao se lavarem no grande mar de bronze que ficava no lado do lugar santo, que foi considerado na época de Salomão o mar da purificação, ao usarem roupas de linho branco fino. Muitos desses sacerdotes eram cantores no coro, eram levitas, eram adoradores. Outros eram músicos, tangiam harpa, tangiam trombetas, tocavam os instrumentos. Eles estavam do lado de fora do templo, com as harpas, com as liras, com os símbolos, e com o chofar, com as trombetas. Também as trombetas que foram feitas de metal, para esse fim. Davi ensinou muito bem isso, que o instrumento que adora a Deus não pode ser usado lá fora. O instrumento que adora a Deus é separado para Deus. O instrumento que glorifica o Senhor no altar não pode ser contaminado com qualquer coisa secular. Então Davi ensinou a eles fazerem instrumentos específicos para o louvor da glória de Deus. Ou seja, Israel foi tomada por uma glória, e o monte do templo, na verdade, ele estava como uma orquestra maravilhosa ao Deus vivo, único, santo e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Bem naquele momento que todos os músicos irromperam em louvor, a uma só voz, ofereceram uma melodia de gratidão, e a letra era o famoso refrão da autoria de Davi. A letra era o que Davi tinha composto. Vai lá comigo para Salmo 136, que eles cantaram ao Senhor exatamente na inauguração do templo, na dedicação do templo, para trazer a arca da aliança. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Todos esses instrumentos, toda a orquestra, todos os levitas, todos os sacerdotes, toda a nação de Israel começaram a adorar ao Senhor. Leia junto comigo, vamos lá, todos juntos em alto e bom som. Vamos ler no Data Show, a gente lê na mesma versão. Então, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre.
Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Bem forte. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade não tem fim, sua benignidade é eterna, a benignidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Enquanto o povo cultuava o Senhor, eles começaram a cantar a uma só voz, a nação inteira, com símbolos, com trombetas, com chofar, com todos os músicos, todos os sacerdotes, todos os levitas, Salomão o rei, todos os da nação de Israel, das 12 tribos, cantando o Salmo 136, e no momento que eles cantavam, a glória de Deus desceu à terra para encher o templo de Salomão como uma Shekinah, uma fumaça tremenda, que eles não conseguiam se ver dentro do templo, de tamanha fumaça que encheu aquele templo. No centro desse espetacular evento litúrgico, estava a única coisa que poderia ser digna de tão grande louvor: a presença do vivo Deus, a presença do santo Deus. A arca da aliança estava chegando na casa que tinha sido edificada para Deus. Com a arca, o templo se tornaria aquilo que Salomão havia projetado para que o templo se tornasse não apenas uma bela edificação, mas o centro de culto do seu povo, a habitação terrena do Deus vivo e verdadeiro. Agora, com esse texto, nós aprendemos um pouco sobre o caráter de Deus e sobre o que significa ter um relacionamento com Ele pela fé. Volta lá comigo para 1 de Reis, vamos voltar um capítulo, capítulo 7. Capítulo 7, e vamos observar do versículo 13 em diante diversas obras do templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro, aquele que tinha feito toda a parte de madeira, que tinha feito fora em Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra.
Porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados. E um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados. Era a altura de um capitel e de 5 côvados, e a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o outro com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam por 10 côvados, cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. A grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base, de 4 côvados a sua largura e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases, tinha cintas, e cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam esses ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca haviam entalhes, e as suas cintas eram quadradas e não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base era a altura de cada roda do côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos, as suas cambas, os seus cubos, os seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíram da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas, lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar.
E os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Hirão para o rei, Salomão para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar do ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição. E os caçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores, também de ouro. Como também as taças, os apagadores, as bacias, os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo. E as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, e prata e ouro, e os utensílios, pois, entre os tesouros da casa do Senhor. Foi uma obra esplendorosa. Detalhes minuciosos que não dá tempo de a gente falar. Agora, de todo o mobiliário que Salomão levou para dentro do templo de Deus, de longe, o mais importante era o caixote sagrado, a Arca da Aliança. O mais importante, na verdade, era o utensílio. O utensílio que representava a presença do Deus Todo-Poderoso na casa. A Arca da Aliança, a aliança firmada de Deus com Moisés. Dentro da Arca da Aliança tinha somente as tábuas. Não tinha mais maná, então não tinha como ter o maná. A vara também não foi colocada, mas as tábuas que Deus deu a Moisés, lá em Deuteronômio, estavam as tábuas da lei, as tábuas com as suas promessas, com as suas ordens. Isso fazia o quê? Representava o lembrete. Não se esqueça da lei, não se desvie da verdade, como um lembrete permanente do amor de Deus pelo seu povo, da obrigação deste em guardar a santa lei de Deus. Não dá tempo de a gente ler, mas em Êxodo 37 nos mostra como que a arca foi feita. A arca foi feita por um homem chamado Bezalel. E Bezalel, nos dias de Moisés, ele era um artesão mor, ele era um artesão que ele aprendeu por revelação de Deus. Deus mesmo ensinou a ele como trabalhar o ouro para dar formatos diferentes, como trabalhar o ouro para colocar detalhes na arca. Uma sabedoria divina, uma revelação divina que está disponível a nós. Deus tem uma sabedoria celeste, uma sabedoria divina para os seus filhos nos dias de hoje, para inventar invenções. Deus tem uma sabedoria que a terra não conhece. Deus tem uma sabedoria para você sair desse problema, para você sair dessa luta, dessa tribulação. Deus tem uma sabedoria divina para te dar direção na tua cura, no teu milagre, na tua suprimento da tua necessidade. Durante 40 anos, os israelitas transportaram a arca que Bezalel tinha feito consigo no deserto. Os períodos dos 40 anos do deserto, aonde o tabernáculo de Moisés ia, eles transportavam a arca. Só o sacerdote podia tocar, somente os levitas podiam carregar no ombro. Enquanto eles peregrinavam com a arca, de lugar em lugar, conduzindo o símbolo da presença de Deus. Hoje, não passa de um objeto, de um ornamento, não passa de um enfeite, uma decoração. Não há nada místico hoje na arca, porque Deus não habita mais numa arca. Hoje Ele quer habitar dentro de você. Hoje Ele habita dentro do teu coração, por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sempre que Israel se acampava no deserto, onde quer que fosse, eles colocavam a Arca da Aliança juntamente com o tabernáculo, que era a habitação portátil de Deus no deserto. Quando eles entraram na terra prometida junto com Josué, levaram a Arca da Aliança à frente, mediante Josué capítulo 3. Quando colocaram a arca, se abriu o Jordão e eles passaram a seco. E por fim, eles armaram então um tabernáculo em Siló.
E a arca do Senhor ficou por anos e anos e anos dentro do tabernáculo em Siló, em todo o período dos juízes, em todo o período dos 13 juízes de Israel, em toda a assembleia solene. A arca do Senhor estava no Santo dos Santos. Você sabe que o tabernáculo tinha 3 ambientes: o átrio, que era o exterior, o santo lugar e o Santo dos Santos, onde tinha a arca da aliança. O último sacerdote, Eli, perdeu a visão, se corrompeu, seus filhos se tornaram sacerdotes malignos e colocaram a arca da aliança como um amuleto na frente da guerra, e a arca foi roubada pelos filisteus. Os filisteus levaram a arca para o seu território e só trouxe maldição, só trouxe enfermidade, só trouxe doenças, um prejuízo sem igual. Principalmente quando eles colocaram a arca da aliança dentro do templo pagão de Dagon. Naquela noite Dagon caiu, levantaram Dagon. Na noite seguinte Dagon caiu e rompeu os braços, rompeu as pernas, rompeu a cabeça do tronco. E eles disseram: não podemos ficar com esse objeto aqui, esse objeto não pode ficar aqui. Fizeram então carros de boi, fizeram então hemorroidas de ouro, e enviaram para devolver a arca ao povo de Israel. E aí então, quando trouxeram, ela foi depositada em Gibeão. Samuel não pôde trazer a arca de volta para o tabernáculo em Siló. Saul nunca se preocupou com a arca da aliança. Ele reina 40 anos e não se preocupa onde a arca estava. Quando Davi vai assumir Jerusalém, ele diz: não, eu não posso sentar no trono de Jerusalém sem antes trazer a arca para a cidade do Deus Altíssimo. Ela tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. Davi quer trazer a qualquer custo, coloca carros de boi, como os filisteus fizeram. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, tinham se acostumado com a arca, tocaram na arca a hora que o boi tropeçou, e Uzá morreu fulminado, porque a glória de Deus se manifestou e ele não podia tocar na arca. Ele tinha se acostumado, e eles achavam que a arca poderia ser carregada de qualquer jeito. Eles achavam que a arca poderia ser levada de qualquer forma. Deus cumpre protocolos. Davi olha para aquela situação: levem a arca para a casa de Obed-edom. A arca fica na casa de Obed-edom 90 dias. E a palavra de Deus diz que nesses 3 meses, Deus mudou a vida, Deus mudou a história. Nesses 3 meses, a glória de Deus invadiu a vida e a família de Obed-edom. Tudo que ele colocou a mão prosperou. Todo o território que era estéril se tornou fértil. Toda aquela que era estéril se tornou fértil. E Deus começou a prosperar Obed-edom. E Obed-edom teve uma experiência tremenda com a glória de Deus. Deus mudou a vida de Obed-edom. E Davi decide trazer a arca de volta. Só que ele entende que a arca só pode ser trazida com sacrifício. A arca só pode ser trazida no ombro dos levitas, somente com os sacerdotes. Davi faz então uma grande festa, Davi faz então uma grande celebração, convoca as tribos, convoca os sacerdotes, dá uma festa e resgata. Cada 6 passos sacrifica bois e carneiros. O trajeto todo era marcado de sangue, o trajeto todo ficou inundado de sangue, representando a via dolorosa de Jesus, representando o sangue de Cristo Jesus nas ruas de Jerusalém. Mas Davi conseguiu trazer, e no dia que Davi trouxe, a glória do Senhor também se manifestou, a glória do Senhor também encheu a tenda que Davi tinha feito. A glória do Deus Todo-Poderoso invadiu aquele lugar, e agora diante de Salomão, que fez um templo ao Senhor, quando Salomão terminou de construir o templo, ele disse: eia, vamos subir com a arca da aliança. Então todos os sacerdotes, não importa o turno, não importa a escala, todos entrem em jejum, entrem em oração, em consagração, em santificação, porque nós vamos fazer uma festa para celebrar a volta da presença de Deus, a arca da aliança no templo do Deus Todo-Poderoso. Aliás, o próprio Salomão ofereceu sacrifícios diante da arca, na noite que ele teve aquele famoso sonho que Deus se manifestou a ele, dizendo: pede-me o que você quer, eu quero sabedoria.
Porque pediste sabedoria, eu vou te dar além. E agora chegou a hora, capítulo 8, do verso 2 em diante. A hora de levar a arca ao alto do monte. Salomão convocou uma assembleia solene, uma assembleia nacional para o culto, nos mostrando que o único que merece todo louvor, toda adoração, toda glória, toda reverência, é o Deus Todo-Poderoso. 8:2. Todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Salomão havia terminado de construir o templo no 8º mês. Olha lá, capítulo 6, 38. No ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que convinha, e edificou em 7 anos. Ele demorou 7 anos para construir esse templo. Só que ele termina a construção no 8º mês, mas a arca só vai ser levada para cima no 7º mês do próximo ano. No 7º mês do ano seguinte. O que isso nos mostra? Que o templo foi dedicado 11 meses depois de ter concluído a sua construção. 11 meses seria tempo suficiente para planejar a maior celebração de todos os tempos. 11 meses para planejar uma celebração apropriada. Mas Salomão, ele queria uma data marcante. Salomão, ele queria uma congruência com um período que realmente ficasse marcado na vida daquela geração. Então Salomão esperou 11 meses, porque na verdade daqui 11 meses teria a festa dos tabernáculos. E ele então vai trazer a arca de volta numa festa dos tabernáculos. Ele então vai se preparar para que fosse uma festa marcante. Período esse, festa dos tabernáculos, que até hoje o judeu sai do lugar que ele está, vai para Jerusalém, e ali ao redor do monte do templo, ele monta suas barracas, ele monta suas tendas, no meio da rua, ele vai montando, no meio das praças, ele vai montando suas tendas, porque na festa dos tabernáculos, na verdade, representa o nascimento de Cristo, representa o período em que Maria ficou grávida. Na festa dos tabernáculos, que na verdade vai representar, ele tabernaculou entre nós. Na festa dos tabernáculos, que é o nascimento de Cristo Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, pelo poder desta palavra, a glória de Deus vai encher a tua casa nesse final de ano. A unção do Deus Todo-Poderoso vai encher aquele que se preparar, aquele que se santificar, aquele que se separar, aquele que clamar pela glória de Deus. Deus, aquele que enviou o seu Filho para tabernacular entre nós, ele vai tabernacular na tua casa, ele vai manifestar a glória na tua situação. Meu amado, não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, se você preparar um ambiente, se você convidar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai tabernacular na tua vida. Festa dos tabernáculos, eles fazem tendas, eles montam barracas ao redor de Jerusalém, ao redor da cidade santa, abrigos temporários, aonde eles vêm acampar com a esposa, aonde eles vêm acampar com os filhos. Por quê? É na festa dos tabernáculos que eles ensinam as crianças. Nossos pais ficaram 40 anos morando em barraca, nossos pais ficaram 40 anos no deserto, para que nós tivéssemos uma terra prometida. Meu irmão, traz a memória
traz a memória, monta memoriais para saber, para que os filhos possam valorizar, para saber o que você passou, para saber o que seus pais passaram. Estabelece memoriais, memoriais de fé, memoriais de fidelidade, ou seja, um abrigo temporário, mas que se lembrava da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Durante os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, não faltou calçado, a roupa cresceu, não faltou comida, não faltou provisão. E o Senhor te diz nessa noite: se você for fiel a mim, não vai te faltar roupa, não vai te faltar alimento, não vai te faltar provisão, não vai te faltar moradia, porque Deus tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com Ele. Deserto era passageiro, mas foi 40 anos. Então eles tinham que saber aonde morar. Embora fosse passageiro, tinha que viver os 40 anos. E o tabernáculo tinha que ser adequado, por quê? Tinha que ser de madeira, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. A hora que a nuvem do Senhor se levanta, que vai sair, prepara todas as coisas, vamos fazer mudança. Então, embora o tabernáculo fosse adequado para o deserto, agora eles estavam numa terra prometida. Agora eles estavam numa propriedade própria. Então era momento de construir um templo. Tabernáculo serviu na época de Moisés, mas agora não era mais tabernáculo, agora é residência, agora é templo. Então agora era hora de fazer um templo magnífico para convidar Deus a habitar nesse templo, a morar no meio do seu povo, conforme o Senhor havia prometido. Israel se reuniu em peso, convocou as 12 tribos, todas as famílias, todos os sacerdotes, esposas, filhos. 1 Reis 8:5. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregava a ele, estavam todos. Quantos? Todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que nem se podiam contar e nem numerar pela multidão. Salomão estava vivendo num tempo da lei. O Senhor estava presente mediante a arca da aliança. Hoje, depois do sacrifício de Cristo Jesus, o sumo sacrifício na cruz do Calvário, Deus está presente em nós através do Espírito Santo, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo está em você, Jesus está em você, através do tanto de palavra que você armazena. Hoje você tem duas pessoas da Trindade dentro de você, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então quando você guarda a palavra, você está guardando Ele. Então quando nos reunimos, nós temos que experimentar algo mais surpreendente. Quando nos reunimos, temos que experimentar o que a arca trazia, a glória de Deus. Quando cultuamos, temos que experimentar a própria presença de Deus. Temos que convocar a toda a comunidade, a todos os santos, para que a presença de Deus se manifeste em nosso meio. Essa é uma das razões mais importantes por que cultuamos. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então não precisamos nos reunir? Não, isso é uma mentira de Satanás que tem usado alguns para desviar alguns da verdade. Deus é onipresente, mas a sua glória se manifesta no ajuntamento. Deus é onipresente, se eu subir aos céus, Ele ali está, se eu descer ao mais profundo abismo, até ali a sua mão me guiará. Mas onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Essa é uma das razões que nós prestamos um culto. Porque é na unidade que o Senhor ordena bênção, é na comunhão que o Senhor ordena bênção. O Deus que merece todo louvor, toda adoração de cada pessoa, é um Deus que também exige sacrifício. Você tem que sair do teu conforto, você tem que sair da tua casa, você tem que vir ao culto para cultuar ao Senhor, para apresentar ao Senhor. É no meio do corpo que há o fluir do sangue, é no meio do corpo que há o fluir do Espírito. A importância de
culto, a importância de ser alimentado, a importância de ser renovado, a importância de ouvir Deus falar, a importância de se alimentar da verdade da palavra de Deus, a importância de podermos ofertar, de podermos obedecer. Nós vamos ver isso nas inúmeras ofertas que as pessoas fizeram. Enquanto a arca da aliança subia ao monte do templo, eles sacrificavam, eles ofertavam, eles entregavam bois e carneiros. Esses sacrifícios representam as nossas ofertas hoje, que devemos dar ao Senhor como ação de graça, pela presença dEle, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos comprou, porque Ele nos resgatou da morte e do pecado. Temos que entender que, através das ofertas, isso se presume como uma expiação pelo pecado, o que era mais do que apropriado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. As pessoas estavam na presença de Deus e era necessário que se fizesse expiação pelo pecado. Jesus não tinha vindo ainda. Hoje o Senhor não aceita mais sacrifício de sangue. Hoje você demonstra seu sacrifício através da sua obediência. Então essa expiação tinha que ser paga através de um sangue inocente, animais substitutos do pecador, um sacrifício custoso, um sacrifício caro, que tinha que ser feito com reverência, tinha que ser feito com gratidão. O povo ofereceu inúmeros sacrifícios derramando sangue. Embora muitas ofertas fossem feitas ao longo do ano, vários sacrifícios pelo pecado e muitos sacrifícios de ações de graças, uma das ofertas mais importantes de todas era o sacrifício com sangue inocente. O sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote. A hora que a glória de Deus se manifestava entre os dois querubins, como uma luz resplandecente, o sumo sacerdote tinha que jogar o sangue do sacrifício no meio dos dois querubins, demonstrando ali a aliança do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus se manifestava. E a hora que jogava o sangue, a fumaça enchia o Santo dos Santos, era a representação que Deus aceitou o sacrifício. O sumo sacerdote levava o sangue do sacrifício no lugar santíssimo. Não dá tempo de a gente ler os textos. Levítico capítulo 16, Êxodo capítulo 25, depois você lê em casa. E aspergia sobre a tampa da expiação da arca, da tampa do propiciatório, também conhecida como expiação. Com essa propiciação, a culpa do pecado do povo era reconhecida, era justificada. O preço da expiação era pago e a ira de Deus era desviada, a ira de Deus era aplacada. Tudo isso ajudou a preparar a mentalidade do povo judeu, que viria um substituto, que um dia nasceria um Salvador. Um mundo que andava em trevas, um dia ressurgiria a luz. Os profetas sempre profetizavam: um dia vai vir o Messias, um dia virá o Salvador, a nova aliança, a glória da última casa será maior. Para quê? Para fazer o sacrifício perfeito. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele se identificou como nós. Isso é o sacrifício perfeito. Veio como homem, em tudo foi tentado, mas não cedeu à tentação, e morreu sem pecado para salvar os pecadores, oferecendo a sua própria vida, pagando pelos nossos pecados em um único dia, em um único sacrifício. A Arca da Aliança, ela foi projetada para mostrar que Deus merece o louvor e a adoração de todas as pessoas. Só que Deus exige cada sacrifício em santidade, em comprometimento e em obediência. Versículo 6, 1 de Reis 8, 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto
que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém, de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Salomão construiu mais ou menos na mesma planta e disposição do tabernáculo de Moisés. Ao redor era o pátio do templo, aonde o povo se congregava. Para Moisés, o átrio. O local aonde os sacerdotes entravam era lugar santo, pequeno, porém era o lugar santo. Mas o local onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e somente um sumo sacerdote, era o santo dos santos, aonde estava a arca da aliança. Então, na verdade, essa câmara sagrada, toda revestida de ouro, era reconhecida como santo dos santos, feito na forma de um cubo perfeito, coberto, revestido de ouro puríssimo, nos mostrando como a arca era santa. Por quê? Porque vai receber, vai se manifestar a presença de um Deus santo, que ficava no santuário interno, o lugar exato aonde Deus estaria estabelecendo a sua presença terrena. Agora, o lugar santíssimo era a sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus nos céus, ou seja, uma cópia terrena do lugar que Deus governava. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Já estou terminando. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Vai lá comigo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo, nosso sumo sacerdote, quando ele foi oferecer o seu sangue diante da arca, não era terreno, não era humano, não era nessa esfera, mas ele entrou no tabernáculo verdadeiro, no tabernáculo genuíno. Ele entrou no tabernáculo nos céus, diante da presença de Deus, e ofereceu seu próprio sangue diante da arca da aliança, o lugar na sala do trono, no santo dos santos, aonde Deus é entronizado, aonde os querubins estão ao redor 24 horas do dia, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Cristo adentrou a sala do trono, espargiu o seu próprio sangue por nós. E Deus se levanta do trono e diz: sacrifício aceito, sacrifício recebido. Hoje, Deus não habita numa câmara terrena, humana. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje Ele quer habitar no teu coração. Por isso que cada cristão é chamado para ser santo. Santificai-vos como o Senhor vosso Deus é santo. Porque Jesus nos santificou na cruz do Calvário. O momento mais impressionante da história de Salomão é a hora que a glória de Deus se manifestou. A glória inacessível. Volta lá para 1 de Reis 8, 1 de Reis 8, verso 9. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem, Shekinah, encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa. Imagina que culto. Imagina que experiência. Todo culto havia sido espetacular, com dezenas, centenas de trombetas tocando, centenas de sacerdotes
adorando ao Senhor em uníssono e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Inúmeras, milhares de pessoas celebrando a glória da casa de Deus. Entretanto, depois de os sacerdotes introduzirem a arca no Santo dos Santos, no templo que Salomão tinha edificado ao Senhor, voltaram correndo, e uma nuvem, uma fumaça, encheu tanto aquele ambiente, que eles não conseguiam se enxergar um palmo na frente do nariz, não se enxergavam um ao outro. Se a gente fosse ler Êxodo 40, tempo não nos permite, algo parecido aconteceu quando Moisés armou o tabernáculo pela primeira vez. Essa glória se manifestou no tabernáculo de Moisés, essa glória se manifestou no templo de Salomão, essa glória se manifestou no monte da transfiguração com Jesus, e Deus quer continuar manifestando a sua glória em você. O templo era o único lugar na terra onde as pessoas podiam ir para se encontrar com Deus, pelo meio de um ministério de um sacerdote. No entanto, quando o templo foi finalmente aberto para as suas atividades, ninguém conseguiu entrar, porque Deus é glorioso demais. Foi uma manifestação visível do Deus invisível. O Deus vivo e verdadeiro não pode ser confinado dentro de uma caixa. O Deus vivo e verdadeiro não pode ser confinado dentro de um ambiente, de um quarto, nem mesmo dentro de uma caixa tão bela de ouro, como era a Arca da Aliança ou o templo que Salomão tinha feito. O que as pessoas viram naquele dia foi uma teofania. O que as pessoas viram naquele dia foi uma manifestação visível do Deus invisível. Agora Salomão entendeu: de nada vale um belo templo se Deus não aceitar. De nada vale uma linda arquitetura revestida de ouro se Deus não se agradar dela e se Deus não estiver nele. Assim é também conosco. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não existe uma coisa mais trágica do que uma magnífica casa de culto aonde Deus não está mais presente. Não existe nada mais triste, mais trágico. Um lugar onde o evangelho é pregado, mas onde o Espírito Santo de Deus não está mais presente. Aonde o Salvador não é mais cultuado. Quando Deus está na casa, a sua palavra sai com poder, e o seu Espírito transforma a vida das pessoas de dentro para fora. O Deus que habita numa santidade inacessível demonstrou a sua glória visível com uma nuvem de fumaça que encheu a casa. O templo de Salomão, por mais belo, mais puro, mais caro, com maior número de ouro, com a maior concentração de ouro, prata, pedras preciosas, maravilhosas madeiras de cedro, cedro do Líbano, se Deus não tivesse ali, de nada valeria. Infelizmente, nós vamos ministrar nos próximos dias que Salomão se corrompeu, se perverteu e a glória de Deus se foi. Mas eu quero concluir essa noite dizendo: o templo é você. E aonde está a glória? O templo de Salomão tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que tinha o propiciatório, onde o Senhor recebeu o sacrifício. O sumo sacrifício é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez, nos projetou para sermos templo do Espírito Santo. Agora, como templo do Espírito Santo, você tem a responsabilidade de atrair a presença do Santo Espírito. Você tem a responsabilidade de ser morada de Deus na terra. A obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos possibilita termos a presença de Deus em nós. A glória de Deus vai inundar a terra, assim como as águas cobrem o mar. Basta nós nos prepararmos para atrairmos
a sua presença. Feche seus olhos. Hoje que você entendeu que você é templo do Espírito, você que quer santificar-se mais, você que quer dizer: Deus, manifesta essa glória na minha vida, vai se colocando em pé no seu lugar, vai dizendo: eis-me aqui, Senhor, que a minha vida seja o local da manifestação da tua glória. Alinha minha vida, santifica a minha vida. Diga ao Senhor: eu quero mais da tua presença. Diga ao Senhor: eu quero mais da tua glória. Eu quero que a tua glória se manifeste na minha vida. Expresse isso ao Senhor nesse momento. Soberano Deus de amor, Deus bendito, fiel, justo, Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, ó Pai. Assim como esta glória se manifestou no tabernáculo em Moisés, assim como essa glória se manifestou no templo de Salomão, assim como essa glória se manifestou no Monte da Transfiguração, manifesta a tua glória nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. E vem com tua glória, vem com tua glória. Enche-nos, ó Pai, com tua glória. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a atrairmos a tua presença. Ensina-nos, Senhor, a atrairmos a tua glória. Enche a tua igreja mais uma vez. Reveste a tua igreja, Pai. Pai, nós cremos na promessa de Joel capítulo 2. Nos últimos dias, ó Pai, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens sonharão sonhos, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas, santifica a nossa vida, manifesta a tua glória, assim, ó Pai, como a tua glória invadiu a casa, que eles não podiam ter-se em pé. Ora, maia, xerialalamas. Enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas, santifica o teu povo, Senhor, santifica a tua casa, santifica-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, e vem com a tua unção, vem com o teu renovo, vem com a tua alegria, vem, ó Pai, com o teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta a igreja da última hora, levanta a igreja que vai conduzir a tua presença, levanta a igreja que vai conduzir a tua arca, levanta a igreja que vai ser cheia da Shekinah, a igreja que vai ser cheia da tua unção, Deus de poder e aliança, que venhamos ter fome da tua presença, que venhamos ter sede da tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos aonde possamos ouvir a tua voz, leva-nos, ó Pai, aonde a tua glória possa ser manifesta, em nome de Jesus, que venhamos ser os condutores da arca deste dia de hoje, que venhamos ser os condutores da glória desta geração. Atrai o teu povo pela tua glória. Ah, Senhor, se não fora o Senhor, o inimigo teria nos engolidos vivos. Se não fora o Senhor, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Deus de poder e aliança, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. Traz um avivamento, traz a tua glória. Reveste, ó Pai, os sacerdotes, os pastores, os ministros, os levitas, os músicos. Reveste com teu poder, reveste com tua glória. Vem com a tua Shekinah e manifesta a tua glória na nossa geração. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Adore ao Senhor, adore a majestade santa do Senhor. Você que fala em línguas, dá liberdade ao Senhor, em nome de Jesus. Ser cheio nessa noite, ser cheio dessa noite, ser cheia nessa noite. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Você não vai encerrar um ano do mesmo jeito, você não vai encerrar um ano da mesma maneira, em nome de Jesus. Convide a majestade santa, convide a majestade santa. Enche esta casa de glória,
Enche esta casa de gratidão, de louvor, de adoração. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a tua igreja, renova, Senhor, os teus ministros, renova, Senhor, os adoradores, e manifesta a tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Porque não escolhemos nós a ti, mas o Senhor escolheu a nós, nos separou, nos nomeou, para que pudéssemos ir, ó Pai, e dar frutos, e esses frutos permanecerem. Enche a tua igreja com a tua presença e com a tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, glória ao Cordeiro, glória ao que vive. Glória a Deus. Pode se assentar. Busque cada dia pela presença, busque cada dia pela glória, busque cada dia pela unção do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã nós lançamos um desafio falando sobre o voto da virada, o voto da virada. Deus nos falou fortemente nessa manhã que